Ou de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapada, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, sobretudo, palpiteiro, Arthur Silva. Boa noite, Arthurito. Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui palpitando no Estúdio Elétrico Padilha para mais um disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela. A indispensável questão nacional. Só se fala em outra coisa. E dela não se fala. Mas a gente tá aqui pra mudar isso. É isso mesmo. Não é não? Ô Arthur, hoje nós temos aqui um convidado especialíssimo com a gente, o querido amigo, diretor da Secretaria de Cultura do Guarujá, músico, colunista e editor também do Disparada, Renato Zacro. E aí, meu compadre, prazeraço te receber aqui, boa noite. Opa, Álvaro Padilha, meu amigo, Arthur Silva, é um grande prazer estar com vocês hoje no Disparate, que é esse farol de luz em meio a essa escuridão toda que roda a internet. É um prazer estar com vocês, espero contribuir um pouquinho aqui, do meu jeito meio desajeitado, mas tentando ajudar vocês. Eu tenho certeza que vai abrilhantar muito o programa. Arthur, eu inclusive queria sequestrar o Renato em definitivo pro Disparate. Eu acho que deveria. Vamos ver, vamos tentar convencer ele. Tem uma semana inteira pra isso. Ô Renato, se você me permite aqui, Arthur, eu vou fazer o jabá, não é não? É essencial, cara. Que é essencial. É o seguinte, a questão nacional em debate, iniciativa do Disparado que já recebeu grandes nomes, olha só. Grandes nomes como o ex-ministro Aldo Rebelo, Christian Lynch, Elias Jabor, Diego Pautasso, o ministro Bresser Pereira, o economista Nelson Marconi, o chanceler Celso Amorim, Pedro de Barros, Gustavo Castanhon, o José do Portal do José. Enfim, o Questão Nacional em Debate está em novo formato, mais arejado e de nome novo, Questão Nacional. Então não perca o próximo programa. Amanda Salgado e o Diego Pautasso recebem Gilberto Bercovitch, advogado, professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, famoso Largo de São Francisco, não é isso, Arthur? A Sanfran. E o professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da URGS, o Pedro César Dutra Fonseca. É isso? É isso mesmo. Não, acho que é economista, professor titular do Departamento de Ciências Econômicas e Relações Internacionais da URGS, se me permite a correção. Então não perca, dia e hora, segunda-feira, 10/5, 20 horas, no YouTube do Dispa. Falando nisso, siga o Disparada em todas as redes. Lá no YouTube você se inscreve, ativa o sininho, segue também no Twitter, no Instagram, no Facebook, para não perder essas e outras iniciativas que só são possíveis graças à contribuição de vocês. Então, para dar essa essencial ajuda, acesse o disparada.com.br/doe e solta os cobre. Tem que soltar os cobre. É isso aí. O Arthur, estamos recebendo o Renato aqui. Vamos ver como é que funciona esse programa A3. É o que? Um comentário a troar? É isso? Virou, expandiu, né, agora. Renato, pronto para um comentário é um homenagem a troar? ruim, hein, bicho? É um homenagem ruim, cara, mas vamos embora, vamos tentar, vamos ver o que vai sair disso aí. É isso, a gente começa toda semana com as perguntas papum, que é o famoso bateu, levou, não é isso? Primeiro é o seguinte, Arthur, o presidenciável Ciro Gomes, do PDT, falou essa semana em renacionalizar o petróleo. Ele disse que se um dia chegasse à presidência do Brasil, toda essa alienação e esquartejamento da Petrobras será nacionalizado novamente. É por aí mesmo? Isso é possível? Não, o Padilha e o Renato, que tá chegando agora também, e você, ouvinte, que tá aí, vocês sabem muito bem que o pessoal fica dizendo assim que o Ciro, supostamente é de direita, aí vão falar que o pai dele era do Arena, entendeu? Vão querer pegar o passado dele, destrinchar, achar o que falar porque o cara é de direita. Ah, não, ele é racionário, que não sei o quê. E a esquerda iluminada é os petistas da USP, etc, né? Só que quem que fala de renacionalizar petróleo aqui agora? Qual o presenciável que fala? É o Ciro, cara. Ele falou isso num evento com o pessoal lá do PDT do Rio de Janeiro, né, da Fundação Leonel Brizola, que era um seminário virtual do chamado Legados Trabalhistas, né? Você falava, enfim,
dos grandes legados, né, do que o trabalhismo trouxe para o Brasil e para a questão nacional e do que vai vir para o futuro. E o Ciro mandou essa, falou, não, tem que renacionalizar o petróleo. E ele tá correto, porque veja só, todo e qualquer país que conseguiu recobrar sua soberania começou pelos seus recursos naturais, né? O Putin, quando assumiu na Rússia, fez a mesma coisa. No processo de destruição da União Soviética, arrebentaram com a cadeia de petróleo e gás da Rússia e ele renacionalizou. Quem tá falando disso hoje em dia? Ninguém. Você vê o Lula falando disso? Não, o Lula, pelo contrário, falou em transformar a Caixa Econômica Federal em economia mista. Sociedade de economia mista. Ô, Renato, talvez para boa parte da esquerda não seja isso que é importante, né? Não, a gente tem que dividir quem está preocupado com o país e quem está preocupado com os seus próprios projetos, com a sua própria ambição. Quando a gente fala que o Lula propõe alguma coisa, eu já acho que é um erro, porque o Lula não está propondo nada a não ser uma egotrip em si mesmo, né, em tudo isso aí. Mas voltando a esse assunto da nacionalização, é engraçado que, como às vezes o PDT é pintado como um partido conservador, não, é a direita. Quer dizer, num exame mínimo de lógica, isso não passa, né? Se você parar pra pensar que os outros presidenciáveis, tá falando... O Boulos, a gente não... O pessoal do PSOL, a gente já não espera muita coisa, né? Mas no PT não se propõe nada, até mesmo quando se propunha alguma coisa, e lá já teve uma grande escola de pensamento, hoje a gente vê um deserto por ali. E as críticas continuam, né? Em relação a um projeto mais ousado. Agora, faz parte também de um trabalho de conscientização, e acho que o Disparate faz isso muito bem, de apresentar essas contradições mesmo, de ser uma voz dissonante nisso tudo que a gente vê da hegemonia mesmo na esquerda. E não bastasse o Ciro ter esse discurso estatizante que opõe ao discurso do PT, do Haddad, que faz acenos liberais gravíssimos, né? O Haddad nem queima a cara para falar que é liberal. Mas o PT tem uma outra coisa, a gente não critica o PT com base em suposições, né? O PT governou o país 16 anos, e acho que você pode falar melhor, Arthur, do que foi feito da cadeia de óleo e gás no governo, principalmente da Dilma, não é isso? Não, acho que vocês dois pegaram na goela da questão. O Renato tá corretíssimo em dizer que não há projeto naquilo que o PT fala. O PT só repete, enfim, aquele radicalismo retórico, uma questão estética, sem tocar na raiz dos problemas, né? E você também pegou na goela, Padilha, porque é o seguinte, em todo o governo petista, todos os anos que o PT governou, não só ele não reverteu as privatizações, como ele aprofundou. Então a gente poderia falar aqui da Vale, por exemplo, que nunca foi revertida, nunca foi tocada na questão da privatização da Vale. Durante o governo petista, tava uma febre em todas as grandes empresas, as chamadas buybacks. O que eram as buybacks? A empresa comprava as próprias ações para aumentar o controle acionário sobre ela mesma, né? Com isso diminuindo, digamos assim, a dispersão do controle do patrimônio da empresa sobre vários acionistas. E isso não foi sequer pensado durante as gestões petistas, né? E se não bastasse tudo isso, o Lula ainda colocou na lei de partilha do pré-sal um dispositivo limitando o total de óleo que caberia à Petrobras, ou seja, já deixando a deixa, pra ficar assim, né? Já deixando a deixa pro Temer poder depois ir e entregar o pré-sal pras transnacionais estrangeiras, ô Padilha. Perfeito. Renato, quer fazer algum arremate sobre isso? Não, o Arthur, ele é tão completo que resta pouco a nós, né? Eu prefiro deixar com ele que já encerrou a questão. Ô Renato, o completo sempre completa mais uma vez. Quer ver, Arthur? Tem mais um arremate sobre o tema aí? Tem mais um arremate, Gal. Fico lisonjeado com esses elogios, assim. Eu devo dizer que eu tô com ego... Qual foi a redundância que você cometeu? A deixa que... Já deixa a deixa, né? E você é o completo que completa. Completo que completa. Tá. Mas teve uma passagem nessa mesma live que o Ciro disse uma coisa assim, eu não vou lembrar 100%, mas era uma coisa mais ou menos assim de sentido, que como ele tem esse programa que vai na raiz dos problemas, ou seja, é um radicalismo de verdade, não é um radicalismo retórico, estético, é um radicalismo que vai na raiz do problema. Como ele tem essa característica, o que ele falou? Ele falou que se ele for... A eleição dele é só o começo do processo. Que já vai ser atravancado de todas as formas possíveis. A posse dele vai ser problemática, podem anotar isso, porque os interesses internacionais e a parte da burguesia nacional que quer vender o país e ganhar no ágio vão procurar
procurar colocar todos os obstáculos possíveis para evitar a posse dele, e o governo dele vai ser um governo extremamente atacado. Então, a militância como um todo, e todos os apoiadores, enfim, quem gosta do nacionalismo de esquerda, precisa estar ciente que a gente vai ter que estar mobilizado o tempo inteiro para defender esse programa nacionalista. Todo governo nacionalista é duramente atacado. E se o Ciro leva, vai ser atacado demais. O Padilha, Renato. Arthur, porque eu acho que o nacionalismo no terceiro mundo é o único método de ruptura, né? O resto é conversa pra boi dormir. E assusta. Assusta tanto que, veja só, a prioridade do Departamento de Estado norte-americano é sempre coibir qualquer forma de nacionalismo aqui na América Latina, na África subsaariana, na Ásia, e eles vão coibir do jeito que for possível, Padilha. Perfeito. Pessoal, vale a pena dizer que eu e o Arthur estamos juntos aqui no Estúdio Elétrico Padilha, em São Paulo, e o Renato fala com a gente por link diretamente do Guarujá. Tá com o pé na areia lá, Arthur, tomando um coco, embora esteja à noite frio, o Renato não abre mão dessas regalias. Ele que tá certo. Não abro mesmo. Tô com o chamate aqui gelado do lado. Sim. Com o pezinho na água, assim. Mas aqui, eu e o Arthur, semana passada, a gente fez o programa também tomando um chimarrão, né, do nosso amiguinho lá do Rio Grande do Sul, que deixou aqui pra gente. E teve pizza. Teve pizza. Enfim, a gente também se diverte, Renato. Não estamos com o pé na areia, mas um dia a gente chega lá. O dia a gente chega lá. E o salário, ó! Beleza? O segundo papum aqui, se vocês me permitem, é o seguinte. Os Estados Unidos, do Joe Biden agora, quebrou a patente sobre a produção e distribuição de imunizantes de vacina no mundo. Então o Joe Biden agora é um bonzinho, ele quer ajudar as pessoas, é isso que eu tô entendendo disso aqui, Arthur. Tô errado? Olha só, ouvinte, a gente sabe muito bem como é que é a história dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que quem inaugurou o neoliberalismo foi o Jimmy Carter. Foi um presidente supostamente progressista, né? Que, bem ou mal, conseguiu combater aquela escalada inflacionária que vinha acontecendo no dólar aí no final dos anos 70 e tal. Mas como é que ele fez isso? Ele literalmente entubou no terceiro mundo. Foi aí que a subida de juros do Paul Volcker, que foi no governo de Jimmy Carter, entubou toda a crise norte-americana na gente. E aí que começou o processo de destruição da indústria nacional no Brasil. É importante ressaltar isso. Então, eu sempre fico um pouco suspeito, né, em relação a essa ideia de que o Estados Unidos é bonzinho agora. O que o Joe Biden assinalou, né, que é muito significativo, que ele estaria apoiando uma quebra, né, a suspensão, na verdade, das patentes das vacinas anti-Covid desenvolvidas, inclusive por farmacêuticas estadunidenses, né? E isso foi contra o interesse das farmacêuticas, é importante ressaltar isso, a ponto de que as ações delas caíram, isso refletiu no mercado, né? Então, eu ficaria com o seguinte questionamento. Não vou aqui me colocar como conhecedor do que está acontecendo no mundo aqui agora, porque, como a gente sabe, existe um conflito geopolítico de larga escala envolvendo as vacinas, né? É a famosa geopolítica da vacina, né? Geopolítica da vacina. Recomendo a todos os ouvintes que vão ler o texto do Daniel Bispo lá no Portal Disparada, que tá excelente, e ele dá uma cobertura bem abrangente sobre a geopolítica das vacinas. Arthur, o nosso presidente, o Marechal, falou que não é pra chamar de Portal Disparada mais. É verdade. É disparada. Numa dessa, você vai pra rua. Tem que tomar cuidado. Eu vou ler as aspas aqui do Joe Biden, Renato, e aí você comenta um pouquinho pra gente. Ele disse: trata-se de uma crise sanitária mundial e as circunstâncias extraordinárias da pandemia exigem medidas extraordinárias. Perdão, são aspas do representante comercial dos Estados Unidos. Bom, às vezes os interesses do império podem de alguma forma nos beneficiar, mas não dá pra se iludir, cara. Isso vai ter algum retorno positivo pra eles. E é natural, assim, a questão que eu quero dizer, no fim das contas, é o seguinte: agora Inês é morta, literalmente, principalmente nos países como o Brasil, que ignoraram a pandemia. E daqui pra frente, o que nos resta realmente é esperar esse tipo de coisa, assim, esse tipo de migalha. Isso é uma coisa muito degradante, sabe? De assistir. Isso a gente reflete, mais uma vez, da importância de um projeto nacional de desenvolvimento que consiga tornar o Brasil sustentável de alguma forma, porque é muito ruim comemorar um negócio desse, né? Você quer
É só complementar o que Claro. o Renato falou, porque eu acho que o Renato pegou na goela da questão. Deu na goela? Deu na goela. Renato só dá na goela. Só dá na goela. Exatamente, às vezes os interesses do Império convergem com os nossos interesses. Excepcionalmente, eu diria. Excepcionalmente. Mas às vezes convergem, né? E esse é um caso deles, né? Eu gostei muito de um comentário do Pepe Escobar, que é um colunista do Asian Times, que ele fez no canal de YouTube do Duplo Expresso, lá do Romulus Maia, que é o seguinte, o que tá acontecendo agora? A Sputnik V, ela é parte da projeção de soft power, como dizem, né? Do poder macio, por assim dizer, russo, sobretudo na Europa, né? Mas não somente na Europa, no leste europeu, né? Mas também em outros países de terceiro mundo, no Oriente Médio, etc, né? Já tem, salvo engano, são mais de 60 países que já estão aplicando Sputnik V. Inclusive a Argentina, aqui na América Latina. Eu acho que o México também. Quer dizer, vários países já estão adotando a Sputnik V, né? E aí, como é famoso, né? A Anvisa foi lá, negou a Sputnik V com base num relatório supostamente técnico e tal. E qual que é a opinião do Pepe Escobar a respeito disso? Que é o seguinte, os Estados Unidos estão temendo perder, digamos assim, sua hegemonia sobre o continente europeu. E a Alemanha, veja só, a Alemanha já está na disputa para poder adotar a Sputnik V. Então, o que diz o Pepe Escobar? Que essa negativa da Anvisa para a Sputnik V seria parte dessa ofensiva norte-americana para reter a Europa dentro do seu guarda-chuva, né? O que isso traz pra gente dessa abertura de patentes aí do Joe Biden? A minha hipótese, é só uma hipótese largada e mal fundamentada, que é que o seguinte, o Joe Biden, que bem ou mal é um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, eles estão com a preocupação, inclusive indo contra os interesses das farmacêuticas, de evitar essa hegemonia da Sputnik V. Por quê? Porque as farmacêuticas querem ganhar dinheiro, retém, a Pfizer queria glacial da Argentina como garantia para poder mandar a vacina para lá. Então que do seu afã por lucros, né, as farmacêuticas retêm a distribuição de vacinas e com isso abre espaço para esse soft power russo, né? Então, olha só, realmente os interesses do Império convergiram com os interesses do terceiro mundo, porque por conta dessa disputa geopolítica, a gente passa a ter acesso a mais vacinas, né? E olha que loucura, né? É tão parecido isso com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que o Vargas, o Perón também fez uma coisa parecida, né? Conseguiu, digamos assim, mediar o conflito entre o eixo, né? A Alemanha, a Itália e tal, e os Estados Unidos conseguiu uma siderúrgica pro Brasil. Então, essa diplomacia altiva, essa diplomacia pendular, que, veja só, volta e meia vai com os Estados Unidos, vai contra os Estados Unidos, quer dizer, não é uma coisa monotônica, né? Uma coisa que varia de acordo com o sabor da conjuntura, que responde altivamente ao que está acontecendo, pode beneficiar a gente sem se aproveitar das contradições do Império, Padilha. Perfeitamente. Eu gostei que o Renato falou que agora Inês é morta, né? Também. Tem muita tragédia para ser evitada, mas muita coisa já... Né? A gente... Simbólica, a morte do Paulo Gustavo, ontem ou hoje? Foi ontem de madrugada, se eu não estiver errado. Foi ontem que morreu o Paulo Gustavo, Renato? Foi ontem, episódio muito triste, né? E hoje, às 8 horas da noite, muitos lugares do Brasil bateram palmas nas janelas e tal. A importância de um artista popular e... Tristíssimo, né? Podia ter sido evitado. Sim. Já 42 anos ali, logo tava na fila se tivesse uma política séria, né? Sim, é um cara que morreu para um mal do qual já há vacina, né? Que fique muito claro, e morreu no auge e morreu fazendo uma coisa que eu acho da primeira importância, fazendo um conteúdo popular que lia bem o Brasil e que o Brasil lia bem. Era um cara que tinha... Eu acho fantástico isso, é um cara que tinha condição de disputar a vera espaço em sala de cinema com produções hollywoodianas, né? E a gente sabe a dificuldade que o cinema nacional tem nisso aí. Então acho que era um talento incrível, poderoso, e é mais um número, não deixa de ser só um número, mas representa muito bem o quanto o Brasil perde também como ativos de culturais e tudo mais. Foi muita gente no bolo, né? Foi muita gente boa no bolo. Muito brasileiro, muito trabalhador. E tem milhares marcados para morrer amanhã, que eu costumo repetir. Amanhã vai morrer mais, 3 mil. Paulo Gustavo ou não, amanhã morre mais 3 mil. E é isso mesmo que você falou, Padilha. Era um mal totalmente evitável, né? Com lockdown, com vacina. A vacina já existe, mas a gente tem uma distribuição
lentíssima, né? O lockdown só poderia ser realmente efetivo se tivesse um auxílio emergencial do porte correto, se houvesse um auxílio para os pequenos empresários também manterem os seus negócios, né? E é por conta disso que, enfim, o Paulo Gustavo, ele acaba encarnando, digamos assim, essa catástrofe que está se abatendo sobre o país, né? E como ele estava no auge da carreira, mostra muito, assim, como que essa pandemia atingiu a gente, digamos assim, com um soco no estômago e, enfim, pegou um país completamente sem defesas, né? Sim, sem defesa mesmo. Você vê que um cara com todos os recursos, né? Porque o Paulo Gustavo dispunha da melhor medicina, né? Dos melhores médicos, de uma casa tranquila, provavelmente tinha condição de evitar transporte público e tudo mais, e nem essas vidas estão garantidas, né? É uma pena. Realmente. Podemos ir adiante? Manda bala. E, assim, fica a nossa homenagem aqui ao Paulo Gustavo. Com certeza. Um grande brasileiro, mereceu todas as homenagens, mereceu-se as palmas na janela, né? O povo foi pra janela aplaudir um grande brasileiro, e o povo tem ido pra janela aplaudir um brasileiro de merda, que é esse que nos governa, então Exato. acaba sendo... E é um boost, né? Em toda a luta contra esse desgoverno e tudo mais, porque acaba sendo simbólico, ao mesmo tempo que é terrível, talvez produza algo positivo. Um artista nacional que a gente perdeu. Exatamente, exatamente. Vamos pro segundo bloco. Um brasileiro, né? Exatamente, Renato. Vamos aqui pro segundo bloco do Disparate, que é o bate-papo da conjuntura. Inclusive, no roteiro que eu recebi aqui, tem pensar num nome melhor para esse bloco. Concordo totalmente. Precisamos pensar. Bate-papo da conjuntura? Não. Fala a verdade. Não. Você sabe que eu sou marqueteiro, né, bicho? Então, se eu entrar pra valer isso aí, a gente já dá um jeito nesse nome aí. Que esse bloco, particularmente, o nome não é dos melhores, não. Mas é raro vocês errarem. Então, vocês têm crédito. Bondade tua. E o Renato? Você vê, eu, Renato, assim, a gente é amigo de longa data, eu acho que a gente pode expor isso aqui, né, Renato? Eu sou padrinho da filha do Renato, quando eu falo boa noite, meu compadre, eu tô falando de verdade, é meu compadre mesmo. É mesmo. E a gente caminha junto na vida e por acaso a gente vai construindo, não por acaso, a gente vai construindo vários projetos em companhia, né? Dentre eles, a gente tem o outro podcast que eu acho que a maior parte dos ouvintes conhece, que é o Ensaio de Mesa, que a gente resenha discos clássicos da música brasileira também. Agora, na segunda temporada, leva uns papos mais arejados sobre música, assim. Mas eu e o Renato já tivemos muitas bandas juntos e temos uma atualmente. E eu sou o cara bom de pôr nome em banda. Mas, ô Renato, pôr nome em bloco de programa é um talento que eu não tenho. Não. E acho que, assim, não é muito tradicional esse talento também, não. Você tá perdoado. Vamos, a gente vai construir esse nome aí, como parafraseando aquele amigo gaúcho que você falou. Vai construir esse nome. Vai construir, exatamente. Esse amigo gaúcho aí. É o mensageiro do caos. Nossa, ele me liga e eu já começo a falar, engulo seco. Tremer aqui em casa. E aquelas ligações de meia hora, né? Exatamente. De tragédia do começo ao fim. Nunca menos, né, cara? Vamos lá pro bate-papo da conjuntura por falta de nome melhor. Deu no Disparada no dia 4/5, o texto do brilhante, fantástico, genial Ricardo Begosto. Sensacional esse texto. O Ricardo é 100% de aproveitamento. Eu desafio alguém a achar um texto ruim do Ricardo, tá? É gênio mesmo. Gênio. Gênio Quando mesmo. não tá escrevendo no Disparada, tá escrevendo no UOL. É um cara que manda muito. É o seguinte, o Ricardo pergunta por que o dólar continua caro se as exportações estão em alta. A crise do coronavírus esgarçou graves limitações da economia brasileira. Pegos de surpresa e em profundo despreparo, descobrimos que não éramos capazes de produzir equipamentos de proteção, aparelhos respiratórios ou insumos para vacinas. O país se viu dependente de possíveis parceiros externos. Empresas, nações amigas, capazes de fornecer o essencial para sobreviver na pandemia, mas que estavam focados em atender a própria população, não raro a mando de seus governos. Outro fator somou para frustrar os rasos esforços brasileiros: o dólar caro. Não havendo oferta interna daqueles produtos, era preciso importar. O câmbio desvalorizado surgiu como um obstáculo.
surgiu como obstáculo. Em outros tempos, talvez, alguma regulamentação emergencial entraria em ação imediatamente para coibir importações supérfluas e direcionar as divisas cambiais para atender às necessidades nacionais, Arthur. Não, o Ricardo, ele pegou tão na goela com esse texto, mas tão na goela... Deu na goela? Deu na goela. Porque esse texto ele tem várias camadas, né? A primeira camada dele, que eu acho muito interessante, é assim, a gente tem uma contradição aqui. Porque todo ouvinte que conhece muito bem o que o Ciro fala, que conhece muito bem o PND, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, etc., sabe que o dólar alto, na verdade, em tese, é bom para a economia brasileira. É bom para a industrialização, né? Aqui é importante ser, como é que se diz, rigoroso, né? Porque, na verdade, o que o novo desenvolvimentismo fala, e o Marconi também fala isso, seguindo a linha do novo desenvolvimentismo, é que existe um câmbio industrial, um câmbio de equilíbrio industrial. O que é isso? Existe um nível de câmbio maior do que foi o câmbio praticado durante o petucanismo, durante os governos do PSDB e PT, né? Que, digamos assim, seria o ideal para a indústria. Por quê? Porque a indústria precisa importar alguns insumos, né? Ao mesmo tempo que tem que ter, digamos assim, um certo protecionismo cambial para favorecer os manufaturados brasileiros, né? Só que o que acontece? Nessa conjuntura, né, louca da pandemia, como o Ricardo bem colocou, né? Como o Ricardo bem colocou, isso foi um problema, porque como a gente está com a indústria nacional completamente destruída, a gente precisava importar insumos os mais básicos para o nosso sistema de saúde, né? Que vão desde respirador até medicamento. Pô, tava faltando anestésico para poder entubar as pessoas, tava faltando relaxante muscular, né? E o que acontece? Como a gente não tem nenhuma regulação cambial, nada de regulação cambial, as poucas divisas que estavam entrando no Brasil, elas vazavam por meio de importação supérflua. Então, importação de bem de consumo, importação de serviços, importação, enfim, de coisas para atender um certo consumismo, vamos dizer assim, de classe média, né? O que o Ricardo consegue fazer? Essa segunda camada do texto que é brilhante. Ele vai fazer uma história da legislação e dos sistemas cambiais que o Brasil já adotou e como que alguns desses sistemas conseguiriam, digamos assim, contornar problemas que aparecem desse dólar extremamente valorizado, né? Então, por exemplo, ele vai trazer do que talvez eu considere um dos melhores sistemas cambiais que o Brasil já teve. É claro que é impossível de ser praticado hoje em dia, porque era específico da conjuntura dos anos 50, né? Mas isso foi a famosa instrução SUMOC 70, né? A SUMOC é a avó, digamos assim, do Banco Central. Antes de existir o Banco Central, existia a Superintendência de Moeda e Câmbio, eu acho que é o que significava, que era um órgão, né, governamental que, digamos assim, fazia alguns dos papéis que o Banco Central atualmente tem, de regulação cambial e etc, né? E essa SUMOC 70, ela criou as famosas bandas cambiais, né? Que era o seguinte: existiam diferentes câmbios de acordo com a necessidade de importação e que favoreciam, bem ou mal, a importação de tecnologia essencial para industrializar o país. Esse que é o ponto. O problema não é necessariamente importar. O problema é que a gente importa mal, a gente não importa o que precisa ser importado. E é isso que o Ricardo está chamando a atenção, né? E o que ele comentou, uma coisa que eu não sabia, mas que eu achei brilhante, que é o seguinte: como era o governo que controlava o câmbio, ele fazia os leilões do câmbio e conseguia um ágio sobre o leilão das divisas estrangeiras. E esse ágio era tão importante para a arrecadação fiscal da União que superava até o imposto de renda, ou, enfim, pareava com o imposto de renda, agora eu não lembro muito bem, né? E o que ele vai chamar a atenção, né? É que atualmente é tão fraco o espírito do desenvolvimento econômico no país que qualquer política econômica que se faça é imediatamente descartada como se fosse uma coisa que fosse favorecer a corrupção, né? E daí abandona-se completamente qualquer perspectiva de você poder fazer um controle cambial de importação do que precisava ser importado, né? A gente vai lembrar de iniciativas muito fantásticas que alguns governos estaduais, sobretudo, adotaram. Eu lembro agora do Flávio Dino, no Maranhão, que eu não sei se era todo o consórcio do Nordeste ou era só o governo do Maranhão, mas ele conseguiu contornar um bloqueio do governo dos Estados Unidos. Se liga, o governo do Maranhão, o governo estadual, um estado razoavelmente pobre da federação, né? Contornou o bloqueio econômico dos Estados Unidos para importar, se eu não me engano, respiradores ou testes de Covid. Era uma coisa super essencial. Isso foi em meados do ano passado, né? Enfim, ele vai trazer também, o Vergosso, várias outras iniciativas, né? Como, por exemplo, o Vargas, ele fez um decreto que era vigente até pouco tempo atrás, tá? Um decreto de 1933, logo depois da Revolução de 30. O que derrubou esse decreto aí? Foi o Lula. Olha só, olha que loucura. E o que dizia o decreto? O decreto obrigava cobertura cambial no pagamento de exportações, proibindo que importações enviassem seus produtos sem internalizar as reservas cambiais correspondentes. O que isso quer dizer?
Digamos que eu seja um produtor de café, tô lá nos anos 30, tá ok? Eu vou exportar meu café. Tá. Eu vou receber em Libra, porque eu vou vender esse café na Praça Financeira de Londres, né? Às vezes, o que eu posso fazer? Em vez de trazer as Libras para aqui pro Brasil, eu invisto lá em Londres, em alguma coisa rentista, financeira, e vou ganhando uma grana lá. E eu não trago essas reservas cambiais de volta pro Brasil. Então, o país não vai dispor das reservas cambiais do seu principal produto de exportação, né? O Vargas foi lá com um decreto e obrigava que essas importações internalizassem a moeda estrangeira que havia sido conquistada, né, com a venda de produtos do Brasil no exterior, né? O Lula, olha só, é o Lula, gente, não é o Frederico Cardoso, não é o Collor. Não é o Bolsonaro, não é o Paulo Guedes. Não é nem o regime militar. Uhum. É o Lula. O Lula foi lá, medida provisória 315 de 2006, que diz o seguinte: os recursos em moeda estrangeira relativos ao recebimento de exportações brasileiras de mercadorias e serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, poderão ser mantidas em instituição financeira no exterior. Olha que loucura. Aí ele jogava para o Conselho Monetário Nacional a regulamentação de alguns detalhes disso aí, né? Mas essa MP falava em certos limites e tal. Só que é o seguinte, quando os caras foram regulamentar o limite, sabe qual foi o limite que eles colocaram? 100%. Quer dizer, se eu exporto soja agora, eu posso deixar minha soja em dólar. E aí ficar lá no cassino, que é o Wall Street. O Wall Street é um cassino, entendeu? Especulando com o dinheiro e ganhar. E essa reserva cambial não é internalizada pro país. E essa reserva cambial era essencial para a gente poder importar o que precisava ser importado agora, no meio de uma pandemia, que era o quê? Respirador, que era anestésico, que era, enfim, tudo que o sistema de saúde tá precisando. Então, cara, o Ricardo pegou na goela da questão. Deu na goela. Deu na goela, tô falando toda hora errado isso aí hoje. Mas deu na goela, o Ricardo deu na goela mesmo. Se for usar meus bordões, você use direito, tá? Correto. Não, e tem uma coisa que eu queria falar aqui em relação a esse assunto. Primeiro que o Ricardo é um gênio, o cara que não tem mau gosto, né? É um cara que é torcedor do Palestra Itália de Parque Antártica, igual a este que vos fala, então só por isso já é um homem de bom gosto e que não erra nunca, né? E tem uma coisa que eu queria falar, que eu acho que a gente era importante ressaltar nisso, que é o seguinte: ao passo que as condições passam a ser cada vez mais desfavoráveis para o Brasil, a demanda globalizada por produtos de alto valor e complexidade tecnológica é cada vez maior, né? E a tendência é aumentar cada vez mais. E a tendência nossa é ter um déficit cada vez maior, né? Em relação a isso tudo. E isso, cara, tem reflexos práticos em todos os sentidos, desde a pandemia até mesmo na vida pessoal das pessoas, quando os padrões de felicidade que são ligados ao consumo de forma errada, de forma errônea, obrigam ao brasileiro ter um padrão que é impossível de sustentar, né? Que é insustentável e cada vez mais insustentável, né? E isso, além de profundos danos, porque, querendo ou não, é um mundo inserido numa lógica de consumo, além de diversos danos, é um problema social gravíssimo, e agora a gente está vendo isso ao extremo, né? Se antes era uma coisa hipotética, hoje a gente está assistindo esse camarote, esse espetáculo cruel de morte, de negligência, justamente por uma falta de um projeto, literalmente, por um país que foi, que nem a gente falou agora, brilhantemente o Arthur falou agora do Getúlio e do que só o Lula vai revogar. Quer dizer, como que um governo que se diz herdeiro das tradições de esquerda do Brasil faz um negócio desse? Falta um projeto, é tudo nas coxas, sabe? Isso é uma questão que vai se refletindo e vai chegando a níveis que hoje a gente consegue ver o quanto a gente está prejudicado por isso e que isso só vai piorar, isso não vai melhorar. Isso me faz... Eu sei que eu vou sair do tema um pouco, mas eu acho que o tema é sempre esse. Como o brasileiro ficou espremido entre dois polos de radicalismo teórico, nesse momento, mas que, na verdade, propõe a exata mesma coisa. Renato, eu até discordo um pouco de vocês dois quando vocês dizem que não há um projeto. Há um projeto neoliberal. Há um projeto neoliberal encampado pelo Guedes e há um projeto neoliberal, impresso do Arthur a expressão, já que ele pega o Dona Goela de mim, e há um projeto neoliberal azeitado encampado pelo PT. Então, é isso, né, cara? Se eu falar em terceira via aqui, fica muito na cara. E mal executado, né? além de tudo, mal executado. Não se tem coragem de dizer o que se é e acaba... É um rocambole.
É um rocambole no fim das contas, sabe? Isso é terrível. Eu acho que vocês dois pegaram muito na goela da questão aqui. Deu na goela, né? Deu na goela. Deram na goela. Eu guardei errado o negócio. Vocês deram muito na goela aqui da questão. Porque é o seguinte, os dois projetos são projetos profundamente individualistas. Em nenhum momento, olha só, isso que eu quero ressaltar. Em nenhum momento se fala em projetar o câmbio, que é isso aqui que o Ricardo tá ressaltando. O Ricardo, ele trouxe dois importantes instrumentos jurídicos, né, que foi a SUMOC 70 e o decreto de 33 do Vargas, que faziam o quê? Que projetavam o câmbio, faziam o quê? Uma planificação, vamos ser francos. Planificavam parcialmente, não precisa planificar tudo, mas planificavam parcialmente as importações do Brasil, de modo que a gente internalizasse tecnologia e conseguisse aumentar o parque produtivo brasileiro. Aqui, eu quero trazer um cara que eu não comento muito dele, mas deveria comentar mais, que é o assessor econômico do Getúlio Vargas, que era Inácio Rangel. Ele trabalhou na assessoria econômica do Getúlio durante o governo dele dos anos 50, né? E o Rangel tem um texto lá do final dos anos 70 muito polêmico, que, enfim, usavam para acusar ele de direita. Porque nesse texto, ele vai defender as privatizações dos serviços de utilidade pública, isso é, serviços urbanos que precisavam captar recursos para poder serem expandidos naquele momento ali de que você tinha uma explosão demográfica das cidades e que tinha uma demanda reprimida muito grande por isso. Só que citam esse texto pela metade, porque o que ele fala? Ele fala, beleza, talvez aqui a gente possa privatizar, mas toda privatização tem que ter uma reestatização correspondente. E ele defendia que você estatizasse justamente os mecanismos de comércio exterior. Para quê? Para que o Brasil pudesse continuar o ciclo virtuoso de internalizar a tecnologia que o Brasil precisava ainda, né? E manter as exportações de manufaturados e aumentar cada vez mais as exportações de manufaturados para outros países de terceiro mundo. Como o Brasil vinha exportando. É bom lembrar que nos anos 80 a gente exportava o Passat Piraque, a Ingesa fez o projeto, todos os tanques que vão por Oriente Médio eram brasileiros, né? O Brasil era uma potência de exportação de manufaturados, entendeu? Então esse planejamento da pauta de exportação brasileira é essencial. E a gente tem instrumentos para isso hoje em dia. E no passado tinha ainda mais. Tinha Vale, a Petrobras ainda tem, cada vez mais fatiada, é claro, mas ainda existe. Enfim, a gente tem grandes empresas que são importantes na exportação. E tem um outro, o Fausto Oliveira, que tem um brilhante blog com a Revolução Industrial Brasileira, ele vai trazer... Ele fez um comentário no vídeo dele, que ele vai basicamente dizer como que os exportadores brasileiros, eles são planejados, mas não pelo Brasil. Pelo verdadeiro oligopólio, para não dizer monopólio que existe, das tradings de commodities agrícolas, né? Que são conhecidas pelo acrônimo de ABCD. São 4 empresas, né? Europeias e americanas que controlam todo o comércio de soja, milho e outras coisas que o Brasil exporta em termos de commodity agrícola, né? Elas são a ADC, né? A Bunge, a Cargill e a Loa Dreyfus, né? São 4 empresas muito famosas. E daí o que acontece? Tem um artigo... Tem a Loa Dreyfus lá em Eloy Mendes. Tem Loa Dreyfus lá. E eu imagino que é o seguinte, todos os grandes produtores da região que exportam estão na mão dela. Sim. Que é isso que acaba acontecendo. Tem um texto de um chinês, que eu não guardei o nome dele, mas é Ning. E sabe como é que fala lá? Lois Dreyfus. Lois Dreyfus. Ah, lá é raiz, né, cara? E como você bem sabe, a Lois Dreyfus o quê? Submete todos os exportadores brasileiros às suas determinações, né? E esse chinês, cara, que é o Ning, ele tem um artigo que ele vai falar o seguinte: os brasileiros plantam a soja, os chineses usam a soja e os americanos descendem o lucro da revenda, Padilha. Perfeito. Renato, tem um arremate? Vou ficar devendo pra vocês, viu? Porque eu já te falei, é difícil me arrematar depois do Arthur, cara. Porque o Arthur vem com panorama. Perfeito, então vou tocar adiante. Manda bala. Porra. Calma aí, travou aqui. Travou aqui também. O ouvinte vai ter que ter paciência, porque a internet não tá nos ajudando. Mas, Renato, eu vou intuir que é pra eu tocar adiante para o terceiro bloco do Disparate, que é o bloco das notícias. Perfeitamente. Então o Fred Crepe, ou Frederico Crepe, não tem intimidade, vou manter como Frederico, escreveu lá no Disparada no dia 2 de maio de 2021, também conhecido como anteontem? Anteontem. Já ficou pra trás de anteontem. Vamos lá. O mito do Biden brasileiro e a busca pela terceira via. A vitória de Joe Biden marcou a derrocada eleitoral do maior representante do populismo de extrema-direita no mundo, o então presidente Donald Trump.
esse fato foi muito celebrado dentro e fora dos Estados Unidos. O motivo representava a primeira grande rachadura no casco da extrema-direita mundial. Para o brasileiro, governado por um dos representantes dessa turma, foi um sinal de que Bolsonaro poderia ser derrotado e que a ascensão da extrema-direita poderia ser detida por meio do voto popular. Não é pouca coisa para um povo que não aguenta mais crises diárias patrocinadas pelo presidente e pela sua turba de fanáticos. Arthur, eu quero começar fazendo uma provocação que acho importante dizer. A gente vem criticando o Lula ao longo do programa e o PT, falando que talvez a política econômica seja parecida. Tudo bem que tem uma azeitada no social, como diz o outro, que o PT é capaz de fazer, mas que PT e Bolsonaro não são a mesma coisa. É muito injusto da nossa parte colocar na mesma panela, né? O Bolsonaro é um cara antidemocrático, antinacionalista em tudo que é possível ser. O Bolsonaro é uma tragédia quase sem precedentes na história do Brasil, até ouso dizer sem precedentes, né? Então, eu acho que essa rachadura no casco da direita, se ela serve para tirar o Bolsonaro a custo de qualquer coisa que seja, já pode ser interessante. É claro que o ideal é não olhar para trás para coisas antiquadas que não são mais capazes nem de ler o Brasil, nem de melhorá-lo. Mas o Bolsonaro é a pior das tragédias, certo? Não, concordo integralmente. E mais do que isso, assim, mesmo que fosse qualquer outro projeto neoliberal, não só o Haddad, pode colocar até o Dória aqui, você quer saber, embora isso me doa no coração falar, mas pode colocar até o Dória aqui, teria sido uma coisa um pouco mais racional. Ele não teria adotado essa retórica esquizofrênica e insana de dar remédio de verme pra dizendo que combate Covid, entendeu? Tudo isso era o quê? Era parte da ideia do Bolsonaro de se colocar como representante do homem comum contra os terríveis governadores que apoiam a China e etc, né? Mas uma coisa que o Fred destaca, que eu acho que vale muito a pena destacar, que vai bem nessa linha que você está falando, é que é o seguinte: diferente do que os pregadores, do que ele fala do centrismo brasileiro, né? De que não se pode mudar muito a política econômica, que tem que manter a política econômica neoliberal que vem sendo adotada e tal. Tem que assinar a carta aos brasileiros, é isso? Tem que assinar a carta aos brasileiros, etc. O que o Biden fez para conseguir se eleger nos Estados Unidos foi, na verdade, digamos assim, ele reformulou todo aquele meio, aquela grande burocracia do Partido Democrata e conseguiu trazer de volta à baila um projeto desenvolvimentista para os Estados Unidos, que tá completamente arrebentado, né? Então ele vai, cara, com medidas que são muito à esquerda, quando você para pensar, todos os governos democratas, desde o Carter, né? Quer dizer, ele fala em massivo investimento do Estado na economia, em maiores investimentos em ciências sociais, em aumento de impostos mais ricos. Quer dizer, não é esse centrismo no sentido de manutenção da economia neoliberal, Padilha. Ô Renato, Biden capaz de fazer America Great Again com projeto de desenvolvimento? Eu acho que a tendência para eles é de melhora, assim. Os Estados Unidos, antes da pandemia, também não viviam uma catástrofe econômica, era uma economia de quase pleno emprego e tudo mais. Agora, eu queria pontuar uma coisa que eu penso o seguinte: às vezes a gente querer ficar buscando um Biden brasileiro, eu não sei até que ponto isso vale enquanto estratégia eleitoral, sabe? É porque também não dá para ignorar que o Biden é uma soma de fatores, sabe? O auge da pandemia, o Black Lives, os erros estratégicos do Trump, né? Porque, numa eleição com que o teu candidato é pintado ao centro, como é o Biden, a tua tendência é ir ao centro e não é ao extremo, né? Porque senão você fica isolado. Então foi um erro de cálculo aí do Trump que custou a ele isso tudo. Eu acho que o Biden tem surpreendido, de fato. Tem feito coisas que, assim, que no Brasil seriam interessantes também. Acho que tem feito uma política econômica mais ousada, né, saindo um pouco dos padrões ortodoxos. Ao mesmo tempo que também a gente não sabe até que ponto isso vai, né? O histórico do Biden não é propriamente de um cara de esquerda. E você sabe que vocês estão falando com um cara que, para eu confiar no Partido Democrata, é bem difícil, viu, cara? Eu sou uma figura que tenho muitas ressalvas quanto a isso, então eu prefiro esperar para ver. Mas os primeiros sinais são positivos, sim, só que eu tenho esse receio quanto a ficar procurando um Biden o tempo todo, porque eu acho que a soma de fatores que o colocaram ali não se reproduzirão aqui.
Com certeza, para que fique claro, eu também não tenho absolutamente nada a favor dos democratas, muito pelo contrário. Eu acho que o Arthurito também, né, Renato? Acho que isso aqui a gente tá em consenso. Com certeza. Mas não, o Arthur... Claro. Renato, o que você ia dizendo? Pronto. Parei mesmo. Perfeito. Como eu disse, ouvinte, a gente tá à distância com uma internet que não tá ajudando muito, mas, Arthur, tem uma quebra na lógica neoliberal, né? Não, lá dentro. Com certeza. Até porque muitos dos países do primeiro mundo, eles querem liberalismo no terceiro mundo, né? Pra eles, não. Você deu na goela, vocês dois deram na goela agora. Agora eu usei a expressão corretamente. Parabéns. Usei a expressão corretamente, que fique registrado que eu usei a expressão corretamente. Mas assim, eu tenho uma hipótese que eu gosto muito, que é uma hipótese de um economista russo chamado Nikolai Kondratiev, que ele dizia que a economia mundial ela era regida por ciclos longuíssimos, né? Que de repente tinha uma fase ascendente e uma fase descendente marcada por crises estruturais, né? E eu acho muito razoável que a gente especule que a gente está num momento de transição agora. Que a gente está num momento que, enfim, que se abre as portas para novos paradigmas econômicos, para novos paradigmas, né? O Marconi, por exemplo, ele soltou um texto no Disparada recentemente, que ele elenca algumas coisas que o Biden vem fazendo que mostram justamente essa mudança de paradigma de política econômica que a gente vem vivendo a partir do primeiro mundo e, quem sabe, a gente consiga ter oportunidade do terceiro mundo também, né? Que ele vai ressaltar aqui, por exemplo, o aumento acentuado de alíquotas para empresas, ou seja, de aumentar o imposto de renda de pessoa jurídica, que no Brasil é zero, né? Tem que lembrar disso. A elisão fiscal, né? Que é o que? É a manutenção, que ele vai falar também, de paraísos fiscais, ou seja, de você poder abrir brechas legais, 1001 brechas para poder, enfim, as empresas se realocarem, irem para Irlanda, irem para Ilhas Caimã, irem para não sei onde, para poder fugir da tributação, né? E, enfim, a necessidade de reduzir a diferença entre taxas de impostos sobre empresas de diversos países, ou seja, existe um desnivelamento muito grande mundial da tributação empresarial, né? O que o Marconi acrescenta, que eu acho muito interessante, que não, pelo menos parece que não apareceu ainda no programa do Biden, é uma emissão monetária, ou seja, não precisa necessariamente só financiar, né, isso através de arrecadação tributária. O governo pode emitir moeda, que é o que os Estados Unidos já fez durante a pandemia, né? Diferente do Brasil, que aumentou sua dívida pública de maneira desnecessária, os Estados Unidos emitiu moeda e isso não se traduziu em inflação. O ouvinte atento vai lembrar que no nosso último programa a gente comentou que os Estados Unidos têm o privilégio de ter a moeda mundial, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos é o Banco Central do planeta Terra, né? E esse privilégio é o que, digamos, é uma das coisas que permite que ele faça isso, né? E isso aqui eu acho que vai bem na linha do que o Renato estava falando, que o Padilha complementou brilhantemente, que é o seguinte, o que o primeiro mundo quer, né, é protecionismo para ele e liberalismo para os outros. Né? É exatamente isso. E se segura quem puder, né? Porque os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, agora a gente tem que ver como é que vai ficar repactuado isso com o Biden, mas até pouco tempo atrás queria também entubar nos países da Europa ocidental, países ricos, tá? Como França e Alemanha, o custo da crise mundial, né? Uhum. E a gente, então, que mal tem como se defender, estamos ainda mais expostos a isso. Isso aparecia em esse conflito, vamos chamar de conflito interimperialista, né? Conflito entre os Estados Unidos e os países europeus, né? Aparecia, por exemplo, na competição da Alstom com a Siemens pelo monopólio do mercado ferroviário, a ponto de prenderem executivo da Alstom nos Estados Unidos para arrancar concessões dos franceses, né? Aparecia de vários modos, né? Mas enfim, voltando aqui pro Biden, né? Pra gente não ir tanto nesse conflito geoeconômico de escala planetária, nesse momento de transição de paradigmas econômicos, olha que chique que ficou isso. Pra gente não ir muito nessa linha, o Gustavo Castanhon também soltou um texto no Disparada, né? Que ele vai basicamente argumentar o seguinte, que não há só espaço para uma terceira via, há uma avenida. Tem um caminho aberto. Porque, na verdade... E não é a Quinta Avenida. Não é a Quinta Avenida. É a Avenida Getúlio Vargas. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Bom demais. Assim. O que o Gustavo vai argumentar é o seguinte... a chave para entender tanto o fenômeno Trump quanto o fenômeno Biden é o fim da hegemonia neoliberal. Ambos tiveram que atacar discursivamente valores básicos desse discurso, como o livre comércio e o antiestatismo, né? E aqui, o que o Gustavo Castanhon fala? Que aqui no Brasil o Lula faz o contrário. Ele é representante do modelo e apresenta uma nova carta aos brasileiros para convencer a Faria Lima de que pode servir-nos melhor do que ninguém, que é o Marcos Lisboa, é o Haddad, etc, né? Ou seja, eu acho que aqui, enfim, isso deixa bem claro que a gente não tá... o Lula não vai ser essa terceira via, e não é uma coisa de primeira e segunda via. É o que tá colocado
no passado, que é a hegemonia neoliberal, em sua vertente de direita e de esquerda, e o que está colocado no futuro, que é um novo paradigma neoliberal, um novo paradigma econômico não neoliberal, que se abre agora a janela de oportunidade. E para a gente explorar essa janela de oportunidade, e aqui eu parafraseio ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ciro Gomes, a gente precisa de um grande movimento de massas, não só para eleger um governo com uma política econômica de fato distinta, como para manter ele lá. Porque pode apostar nisso, mas pode escrever o que eu tô falando. Tá gravado, né? Então tá como se tivesse escrito. Se o Ciro é eleito, e se o Ciro toca uma política econômica nacionalista como ele vai tocar, ele vai ser diariamente assediado pelo imperialismo. Padilha e Renato. Assediado acho até que fica barato. Vai ser atacado, Renato. Mas só mais uma coisa, assim, eu acho que os Estados Unidos nunca deixou de ser intervencionista em nenhum momento de sua história. Então eu acho eles exportaram a vida inteira um falso liberalismo. O Biden pode ter dado alguns passos mais ousados, mas os Estados Unidos é um país intervencionista. Com o Trump foi um país intervencionista pra caramba. E em sua história é um país onde o Estado atua diretamente na indução de políticas econômicas estratégicas, seja na defesa, seja na área mais específica de tecnologia não ligada à defesa, o que é bem raro, mas em todos os outros, em tudo que você possa imaginar, os Estados Unidos investem maciçamente em pesquisa e agora tá passando um carro com um funk bem alto aqui e acabando com o meu argumento. Indústria nacional. Funk é indústria nacional, cara. Cara, eu poderia começar a falar aqui de Girl from Rio, da Anitta, mas eu estou tão maravilhado que eu ia me alongar demais. E todo nobre ouvinte, todo comentário seria positivo e eu prometo que os farei no próximo ensaio de mesa, tá? Não perca o próximo ensaio de mesa. Não o que saiu hoje, o que sai semana que vem. Tá registrado, eu vou cobrar isso. Tá gravado, então é como se tivesse escrito. Esse aí é teu novo bordão. Então eu vou adiante com o Igor Giello. A gente vai aprender o nome desse cara ou a gente vai ficar supondo? A gente vai sempre supor e sempre vai falar diferente. É porque a gente, ao contrário de nós, o dele está escrito, não está gravado. Então não dá pra saber como é. Então, depoimento o Igor Giello, no dia 5/5, na Folha de São Paulo. A manchete é a seguinte: depoimento superficial de Tait mostra limitações da CPI da Covid. Para quem nunca deu lead, exceto quando foi nomeado e quando pediu demissão, para usar o jargão jornalístico alusivo a uma notícia importante, Tait entregou logo o que se esperava dele e deixou o ministério porque não concordava com a prioridade dada à cloroquina por parte de Bolsonaro. Arthur. O que aconteceu é que muitos analistas políticos, muitos comentadores e tal, ficaram um tanto decepcionados com o depoimento do Tait, que imaginavam que fosse ser mais explosivo, que imaginavam que fosse ser mais, que fosse pegar o governo agora e derrubar e tal, mas não foi assim, né? O Tait, logo no começo, ele sentou na cadeira, né? E ele entregou o que era mais importante, que ele falou, olha, eu não aceitei a loucurada lá da cloroquina, né? E, enfim, uma das razões pelas quais eu renunciei, né? E daí o resto do depoimento dele, comenta os principais analistas, foi um pouco insosso, né? Uhum. Diferente no dia anterior do Mandetta. Que o Mandetta fez o quê? Mandetão da massa... Deu na goela. Detonou. O Mandetta, ele teve até um momento anedótico, assim, diz o Giello, né? Tô partindo da narrativa dele, né? Que o Ciro Nogueira, né? Que é um senador do Centrão, tal, mais próximo do governo... ele expôs ao ridículo, né? Porque o Ciro Nogueira começou a apresentar, assim, supostas contradições no que o Mandetta estava falando. E ele o Mandetta devolve assim, cara, isso aí que você tá falando foi o Fábio Faria, o glorioso ministro das comunicações, que é cunhado, que é genro do Silvio Santos, uma coisa assim. Tem essa informação, Renato? Ele é genro do Silvio Santos. Perfeito. Ele é genro do Silvio Santos. E o Mandetta virou assim, o Ciro Nogueira, né? O Ciro Nogueira, isso aí que você tá falando foi o Fábio Faria que falou pra você no WhatsApp. Uma coisa assim, coisas maravilhosas, momentos maravilhosos do depoimento do Mandetta, né? Mas eu fico aqui, e esse aqui eu quero arrematar com isso, com o comentário, na verdade, do Alan Feuerwerker, que é um grande analista político, né? Que ele vai dizer o seguinte, ele elogia a tática da CPI, que é uma tática de aproximações sucessivas, ou seja, no lugar de uma tática explosiva, de blitzkrieg, muito pelo contrário, ela vai, digamos assim, cercando o frango, para usar uma expressão
popular. Ladeando o alambrado. Ladeando o alambrado, cercando o frango e tal. Pra quê? Pra poder ir encaixando o governo na acusação da insanidade generalizada que foi a gestão da pandemia, né? E aqui eu quero ressaltar o papel do Renan Calheiros como relator, né? Porque ao contrário do que o Mourão tava falando na entrevista, que são figuras da política que estavam perdidas e querem palanque e tal, muito pelo contrário, o Renan vem mantendo uma atitude muito profissional, né? E uma política muito centrada em poder fazer uma CPI profissional com argumentos técnicos mostrando a insanidade que foi a gestão da pandemia pelo governo, ô Padilha. Na escola que esse povo teve aula, o Renan foi professor, né? Ô Renato, o Renan bate muito na tecla de... O Renan, me fugiu o nome da rede. O Randolfo Rodrigues. Eles batem muito na tecla de fazer uma CPI técnica que não seja uma caça às bruxas. Ao passo que também pode ser estratégico nesse sentido de cercar o frango. Qual a impressão você tem disso? Eu tenho a impressão que a CPI está sendo bem ajambrada, tem quadros importantes, políticos experientes, o Renan, como maestro ali, faz muito bem o papel. Randolph também tem tido um papel de destaque, importante ressaltar. Tenho lá minhas diferenças quanto a posicionamentos, mas é um político muito respeitável e tem feito um papel muito interessante. E em relação ao Mandetta, o Mandetta é um cara muito preparado, né, cara? O Mandetta parece brincadeira, né? Onde ele estava escondido, né, bicho? O cara fala muito bem, é muito articulado e tudo mais, mas também, evidentemente, estava num papel ali de não poder se comprometer. Então, naturalmente, um papel de CPI é um papel inquisitorial. E a tendência do cara que está ali no centro é sempre dar umas informações que lhe tirem completamente a culpa, né? Na questão do Taish hoje, eu senti que o Taish foi muito mais leal do que eu imaginava. Ele saiu do governo, eu achei, de uma forma atirando mais do que agora. Achei que ele segurou bem a barra do Bolsonaro. E tem um outro comentário que eu gostaria de fazer, do seguinte: eu tenho notado que a questão da cloroquina, do kit Covid, desse absurdo todo de tratamento precoce, provavelmente vai ser o norteador de muita coisa aí para frente, principalmente de articulações contra o Conselho Federal de Medicina, que prestou ser um papel nojento, abjeto, né, uma coisa menor do que a instituição, do tamanho da instituição, e que hoje visível vai sofrer alguma represália e vai ser exposta às vísceras do que eles fizeram, não apoiando, mas deixando aquilo ali, de alguma forma sim endossando aquele kit Covid, ora sim, uma postura evasiva, é uma coisa muito absurda, né? E acho que isso vai ficar bem exposto daqui pra frente. Vamos ver os próximos capítulos, né? O Pazuello fugiu, ele tava mais ocupado dando voltas sem máscara no shopping em Manaus. Inclusive é uma coisa bem de serial killer, né? Onde ele matou as pessoas de falta de ar, ele volta. Arthur? Não, brilhante. O general serial killer, cara, que volta pro local do crime, né? Sensacional. Salva de palmas. Salva de palmas. Obrigado, meus amigos. Eu queria acrescentar o seguinte: existe uma ausência, um silêncio gritante, né? Que é o seguinte: não se responsabiliza o pessoal do mercado financeiro que inviabilizou o auxílio emergencial. Isso é muito importante ser ressaltado. Porque teve a cloroquina, teve as doideiras de remédio de verme, os caramba, mas também teve o mercado financeiro atacando o auxílio emergencial, que era a principal coisa que poderia manter as pessoas em casa. Então, se eu pudesse fazer uma encomenda pro Renan, se você escuta aqui o disparate, Renan Calheiros. Renan não perde um. Não perde um. Já me disseram. Vou mandar no zap. Manda pro zap. Chama o Stuberger, chama os caras do mercado financeiro, chama o Setúbal, entendeu? Chama o Safra, bota eles na CPI e fala: por que vocês não deixaram passar o auxílio emergencial? Porque era o que manteria as pessoas em casa, Padilha. E esse Luiz Stuber, que é uma figura muito amada aqui do programa, né? Esse filho da puta que gere um fundo de 50 e lá vai paulada bilhões, veio dar uma de João sem braço agora, de que se soubesse a tragédia que seria o governo Bolsonaro, ele não teria apoiado. Stuber, bobo é você e os seus. A gente aqui não é idiota, o brasileiro não é idiota e não vai aceitar isso. Um cara que gere fundo de 50 bi
ou mais, né? É Porque a mais, gente é mais. pobre, a gente não tem um limite o nosso chute. A gente não consegue chutar acima de 50 bi, né? Que já é um máximo esforço. Pagar de ingênuo, ser culpado, se não for o primeiro culpado. Essa Faria Lima aí é culpada se não for a primeira culpada, se não for a principal culpada de toda a tragédia que acontece no Brasil, não é, Arthur? Não, aquele manifesto dos banqueiros, o Renato certamente lembra do manifesto dos banqueiros, que o pessoal falando, não... De 15 dias atrás, por aí, 20 acho dias atrás. Acho que é quase um mês, mais ou menos assim. Era uma coisa, assim, é o documento, assim, da mais nojenta hipocrisia que eu já ouvi falar na história desse país. Porque os caras, eles vêm falando, agora eu tô arrependido, como se fosse seu tio do Zap, entendeu? Que agora descobriu que foi enganado. E o cara vem aqui pagar de que, eu fui enganado e tal. Sendo que, na verdade, ele continuamente esteve fazendo lobby lá em Brasília para evitar expansão fiscal, enfim, evitar o que era necessário nesse momento para combater a pandemia e para manter as pessoas em casa. Então é grotesco. Esses eram os caras que também tinham que estar lá e que também têm que ser responsabilizados pelo que está acontecendo no Brasil. Eu reitero, todo mundo que foi contra o auxílio emergencial é cúmplice no genocídio do povo brasileiro, Padilha. Ô Renato, o Arthur deu uma deixa aqui que eu acho muito importante salientar, que eu cobro de todo mundo e tenho a humildade de compreender o brasileiro comum, com toda a beleza que há em ser comum, que estava exprimido numa crise terrível, em querer algo diferente, ainda que essa alternativa fosse terrível, como é. Mas era um brasileiro trabalhador, cansado de acordar cedo, totalmente desgastado por uma crise econômica, social, que escolheu uma ruptura. Eu acho que a gente está na hora de largar as diferenças com o tio, com o pai, com o amigo que votou no Bolsonaro, tentar construir com ele. Mas essa turma aí não é o mesmo caso, né, Renato? Esse pessoal da Faria Lima, esses sagazes inimigos aí, não estão na mesma panela. O Stuber não pode se considerar um bolsominion arrependido, como são tantos brasileiros, né, Renato? Eles são fiadores desse governo. O mercado financeiro do Brasil é fiador de Jair Bolsonaro e tem um preposto deles no comando da economia do país. Isso tem que ficar bem claro. Dito isso, não se pode confabular com o inimigo. Eles são inimigos do Brasil. Esse povo é o povo que ajuda a exterminar pessoas diariamente, que impede um auxílio, que tem como seu preposto, o cara que faz trade ali. Abre o computador do Guedes, eu posso apostar com vocês aqui. Que tem ali o cara fazendo manobra. Esses caras, a gente conhece quem que são. Esse é o problema, o Brasil conhece quem são essas pessoas há muitos anos e não se fala, e são protegidos por trás de migalha, quer dizer, aí você vê um banco que lucra 200% numa pandemia, doando coisa de 20 milhões. Vocês estão malucos, gente? O que está acontecendo, sabe? Os fiadores desse governo, eles nem de joelhos a gente tem que perdoar. Eles botaram o Bolsonaro ali, eles que deram um carimbo de, olha, não vai ser uma loucurada econômica. Eles colocaram, eles são responsáveis por isso. Não tem como confabular com pessoas que são... que ajudaram o assassinato de 400 mil compatriotas. Definitivamente a gente aqui concorda nisso e não tem conversa com esse povo. É isso, quando a gente for na janela bater palma pro Paulo Gustavo, a gente tem que saber quem são os responsáveis por essa morte e tantas outras. Atende por nome de Luiz Stuber, dentre outros, tá? Que fique muito claro. Que fique claro. Posso ir adiante aqui pro terceiro? Manda balíssima. Thiago Rezende e Fábio Pupo, no dia 5 de maio, na Folha de São Paulo. Extinguir comissão da reforma tributária é um desrespeito, diz Comitê de Secretários Estaduais. O presidente da CONCEFAZ, Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles, disse nessa quarta-feira, 5, que a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, de extinguir a comissão da reforma tributária é um desrespeito ao trabalho e às discussões já realizadas sobre o assunto. Um dia após a apresentação do relatório da reforma do sistema tributário, elaborado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, os secretários de Fazenda se reuniram e, em nota, criticaram o ato de Lira. Arthur? Não, aqui é importante ressaltar que é o seguinte, o sistema tributário brasileiro é um absurdo.
Ele é um absurdo porque ele é fundamentalmente neoliberal. Ele é extremamente regressivo e pior. E aqui que eu acho que tem que tocar no ponto central, que é o ponto que tem a ver com essa notícia. Que é o seguinte, existe um profundo conflito regional no sistema tributário brasileiro e uma injustiça com os estados que são os principais exportadores de commodity no Brasil. É bom lembrar que, por exemplo, Minas Gerais e o Pará, que exportam ferro, não ficam com quase nada de arrecadação tributária sobre o ferro exportado. Porque existe uma isenção, na verdade, já que eu estou no meio jurídico, aqui no meio de advogados. Não está, não. Você está entre um cara que foi estudante de direito e um bacharel. Advogado aqui não tem, né, Renato? Mas é uma imunidade tributária, vamos usar o nome bonito, né? Porque tá na Constituição, né? Existe uma imunidade tributária para as exportações, né? E isso foi mal regulamentado, uma regulamentação absurda, que é a tal da Lei Candir, que pune esses estados e torna esses estados que deveriam ser credores da União, devedores da União. Então existe um conflito regional profundo aqui, né? E o que estava sendo colocado é o seguinte, estavam se pensando alguns impostos sobre circulação de bens e serviços, né? Que atualmente basicamente é o ICMS e o IPI, né? E algumas contribuições como o PIS e o COFINS, são todas federais, né? Exceto o ICMS é estadual, né? Estavam pensando em fundir esses impostos, né? Ou não. O que acontece? Existiam duas grandes propostas, né? Uma do governo, que envolvia só o PIS e COFINS, né? E uma que os estados também queriam entrar e reformular o sistema tributário. O que acontece foi o seguinte, implodiram a ideia de poder reformular todo o pacto federativo tributário, né? Eu, particularmente, como eu sou muito suspeito de qualquer coisa que saia de reforma nesse exato momento, eu acho que não é o momento de fazer reforma, no momento que, enfim, tá o bolsonarismo no poder, um neoliberalismo já velho e desgastado, não é a hora de fazer essa reforma, mas de todo modo, isso aqui foi a implosão disso, né? E o que eu vejo aqui, Padilha e Renato? Cada vez mais a gente tá vendo que a gente tem uma janela de oportunidade de mudança do paradigma de política econômica no país, né? Essa implosão é parte disso, Padilha. Ô, Renato, você queria falar alguma coisa? Parece que eu vi você levantando a mão aí. Mais ou menos isso. É o seguinte, essa reforma tributária, eu lembro do governo, ele nomeou 3 grupos diferentes, grupos de trabalho, para cuidar das especificidades da reforma tributária, da parte de tributação sobre bens, a parte de todas as partes que envolvem a tributação brasileira. E o governo não conseguiu produzir um relatório coeso para mandar para a Câmara. Quer dizer, não há projeto. Não há, está há 1 ano se falando isso. O Paulo Guedes mandou uma preposta dele aí por aí, falar umas besteiras. Foi em tudo que é programa, falando um monte de besteira. Aí eles começaram a construir um consenso sobre aquele IVA. Aí nem começou a se discutir tributação de herança, aqui no Brasil é uma piada. E não é herança de você que tem um apartamentinho em Praia Grande, não, meu amigo. Isso não é demérito, Renato, não. nem de você que tem um apartamento, nem de qualquer pessoa que tem um apartamento num bairro nobre. A gente tá falando de dinheiro grosso, né? A classe média pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. A gente não tá querendo subtrair dinheiro de quem o dinheiro faz falta. A gente tá querendo subtrair os excessos absolutos, né, Renato? Não, e como qualquer democracia civilizada do mundo. Isso aí, se a gente for falar de Estados Unidos, de França, os padrões brasileiros são ridículos, né? Não está se discutindo tributação de dividendo, então lá atrás o próprio Rodrigo Maia já acabou, né? Sabem que quem paga a banda escolhe a música, né? E para terminar, eu acho que é o seguinte, o que me deixa mais triste é que eles criaram 3 comissões, 3 grupos de estudo, não mandaram nenhum projeto e não foi nem conversado a hipótese assim, de uma tributação mais justa, de uma tributação, desonerar alimento, desonerar as coisas que o pobre consome, sabe? Onerar mais os bens de luxo, onerar essas porcariadas, helicóptero, barco, iate. Isso não foi nem discutido em momento nenhum e nem começou, não teve a menor chance. Desse povo isso não vai chegar. Vai chegar um emboladão ali, mesmo assim não vão conseguir entregar, porque além de tudo, além de serem liberais e racionais, crentes numa doutrina que acabou há 20 anos, eles são burros, são incompetentes. Nem para ser liberais eles servem, sabe? Perfeito, Renato, perfeito. A gente, antes de ir para a coluna internacional, eu queria trazer uma coisa que eu li lá no Twitter do Frederico Crepe, que o governo revolucionário de esquerda do PT manteve a concentração de renda no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, ao mesmo nível
nos 16 anos que passou no poder. Não, exatamente. Não só não fez reforma tributária, manteve o sistema de tributação irracional e neoliberal que a gente tem, regressivo, como ainda passou a reforma da Previdência. Quem não lembra a reforma da Previdência do Lula? Né? Que era neoliberal, que atacava o direito trabalhista. Claro. Né? Manteve, não atualizou a tabela do imposto de renda, punindo a classe média. Né? E não... Você vê imposto de renda de pessoa jurídica? Sim. Entendeu? Não teve isso. Em nenhum momento se pensou em tributar o dividendo nesse país. Sim. Ou seja, coisas elementares. É uma coisa que o Ciro sempre fala, né? Que só o Brasil é a Estônia. Parece que a Estônia não mais. Então acho que é só o Brasil agora. Então agora é Jabuticaba. Então agora é Jabuticaba, cara. Então é isso. Perfeito. Vamos aqui pro quarto bloco do disparate. Eu acho que eu falei ensaio de mesa, viu? Em algum momento. Eu não Tem lembro. acontecido isso. Renato, eu acabei o último disparate falando o ensaio de mesa volta na semana que vem. Acontece. Bom demais, né? Vamos aqui para nossa coluna internacional. Tá traduzido hoje. Hoje tá traduzido. Traduzido daquele jeito ou bem traduzido? Não, bem traduzido, porque hoje quem traduziu foi o Pedro Marinho do Revista Ópera. Ótimo. Por Javier Calderón Castilho, tradução de Pedro Marim para a Revista Ópera. Não é aquela tradução do Google que a gente faz antes do programa, 5 minutos antes de eu receber o roteiro. Beleza, fica aí a crítica. Balanço político da greve nacional na Colômbia. O presidente colombiano Iván Duque apresentou um projeto de reforma tributária ao Congresso da República em 20 de abril, com o qual pretendia arrecadar cerca de 8 bilhões de dólares, sob o argumento de enfrentar a crise sanitária. Essa proposta foi rejeitada pela maioria dos diversos setores políticos e sociais do país, causando uma onda de protestos massivos, greve nacional, em todas as cidades da Colômbia desde 28 de abril. Após 5 dias de mobilizações e repressão policial, com 16 mortos confirmados e muitos feridos, o governo foi forçado no dia 2 de maio a retirar o projeto e apelar ao diálogo político, Arthurito. Não, veja só, qual que é o verdadeiro governo repressor da América Latina, né? Porque o pessoal adora pegar qualquer iniciativa nacionalista e dizer, não, olha aqui como eles são autoritários, tá vendo aqui, ó, o Maduro matou não sei quanto. Morreu muito mais ainda na Colômbia do que morreu em Hong Kong. Por exemplo, na China, que estava sendo objeto de guerra híbrida, de intervenção imperialista E estrangeira. claro, o Iván Duque é um presidente de direita. De extrema direita. De extrema direita. E pior, eu diria que o Iván Duque é pior que o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, ele tem, digamos assim, essa cobertura da loucura, né? O Iván Duque não. O Iván Duque é esse neoliberalismo racional, mas não o racionalismo azeitado do PT. É aquele pior neoliberalismo possível, que é o pinochetista. É o apimentado. É o apimentado. Entendi. Esse é o neoliberalismo com chili beans, assim. E assim, o que acontece? É o movimento comum que você tem no terceiro mundo, né? Que é o quê? É colocar no lombo da classe trabalhadora o custo da crise que começa a aparecer, que a pandemia, na minha visão, acelera, que já vinha vindo do esgotamento do movimento neoliberal em escala mundial, né? E eu acho muito interessante como que aconteceu isso, porque foi justamente numa proposta de reforma tributária extremamente regressiva que estava sendo proposta na Colômbia, né? E o texto do Javier, ele traz alguns dados que eu não conhecia, porque, assim, a gente fala do Brasil, mas é importante ressaltar que o Brasil, ele tem uma posição moderadamente boa no terceiro mundo, né? Claro. Os dados da Colômbia são coisas, assim, impressionantes. A pobreza monetária na Colômbia agora ultrapassa 42% da população. Isso é 21 milhões de pessoas. A extrema pobreza é de 15%. É uma situação de destruição social na Colômbia e de Estado falido. A Colômbia foi um país que o imperialismo destruiu de cabo a rabo. A pretexto de guerra às drogas. A pretexto de guerra às drogas, né? Sendo que, na verdade, era para sufocar um movimento nacionalista, que era a FARC, né? E para impedir qualquer tentativa de uma emancipação política da Colômbia, né? E daí foi uma situação de Estado falido, né? O que acontece? O Iván Duque colocou a culpa nas Farc das manifestações, o que é uma injustiça. Primeiro porque a Farc tem uma presença moderadamente pequena nas grandes cidades colombianas, né? E segundo porque a Farc depôs armas, né? Ela não é mais armada exatamente agora, e se converteu num partido político regular dentro da política colombiana. O que, julgo eu, é um movimento de grande maturidade política deles, né? Só que o que o Iván Duque vai fazer? O Iván Duque é o representante da pior direita colombiana possível, que quer voltar ao conflito porque isso é positivo pra eles, né? Manter essa
a situação de guerra civil perpétua na Colômbia é bom para a estratégia imperialista de destruição e submissão da Colômbia, né? Agora, o que é interessante, o que vem mostrando enfim, que há janela para transformação no Brasil, na Colômbia, em toda a América Latina, é que muitas figuras, inclusive do Partido Liberal, que é o partido do Ivan Duque, foram contra essa reforma, que cada vez mais o neoliberalismo não encontra espaço político para existir, porque ele tá caduco, ele tá morto, né? E a gente começa a ver algumas figuras, como as figuras do Pacto Histórico, né, que é o Gustavo Petro e o Ivan Cepeda, né, que são senadores colombianos, que começam a se colocar como oposição e começam a apresentar alguma projeção com base nesse grande movimento de massas, né? Agora, é importante ressaltar isso aqui, né? A gente tá vendo um movimento de massas na Colômbia. Né? E isso é cada vez mais o que, enfim, vai acontecer na América Latina. O importante é que isso se traduza em uma política concreta que consiga fazer uma libertação nacional aos países latino-americanos, Padilha. Perfeito, fechamos aqui. Vamos pro quinto bloco, que é o Disparate Responde. O Disparate Responde, nobre ouvinte, se você quiser enviar a sua pergunta, é muito fácil. Você curtiu a vibe, Arthur? É muito fácil. Essas perguntas são feitas lá pelo Telegram do Disparada. Se você quiser entrar no super grupo do Dispa, é só você ir até o Twitter do Disparada e tá lá fixado no topo o link. Clicou, entrou, recebe tudo que o Disparada posta, todas as iniciativas, o Questão Nacional, o Disparate, ensaio de mesa, tudo tá lá. Os textos que saem. E você pode, por lá, mandar pergunta pra gente. Hoje eu separei uma aqui, Arthur, e eu vou fazer essa pergunta pro Renato, se você me permite. O Alex Cardoso mandou o seguinte: Renato, tá aí comigo? Tô te ouvindo. Ele perguntou o seguinte, Renato, Alex Cardoso: como o Ciro pode aglutinar para sua candidatura as forças de centro e centro-direita, mantendo o PND? O PND, para quem não sabe, é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, como norteador do seu programa, Renato? Eu acho que, assim, passa primeiramente esse trabalho de convencimento por uma política de governadores que são os que sempre precisam de investimento mais direto, né? Mais da metade dos estados brasileiros são deficitários. Na parte de comunicação, acho que é trabalhar com signos de caráter mais geral, assim, fome, trabalho, renda, poder de compra, caristia, até mesmo um pouco de anticorrupção ali. Eu acho que esses signos são aglutinadores, sabe? Esse tipo de coisa. Também construir uma base empresarial cujos interesses sejam compatíveis com o PND, né, cara? Aglutinar as forças políticas em torno desse discurso de recuperação de Estado, e aí pode entrar uma influência do Biden, uma influência legal do Biden, e trabalhar com essas questões mais gerais, assim. Eu acho que tem melhorado muito a comunicação do Ciro. Acho que essa chegada do João Santana, que é um mestre da comunicação, vai tornar isso mais palatável para o público em geral, e também tende a ser pelos políticos, né? De certa forma, eles também, se há uma demanda, eles vão enxergar em algum momento, né? E também estão meio sem opção. Eu escrevi um texto recentemente para o Disparada, que justamente eu falo que a centro-direita não tem candidato. A centro-direita tem que derrubar o Bolsonaro para ver se consegue arrumar alguma coisa. Porque não tem. Eles naturalmente vão ter que ceder também em alguns pontos dele para entrar num projeto verdadeiramente um projeto ousado, sabe? Acho que tá por aí o caminho. Ô, Arthur, se eu não estiver muito errado, a centro-direita é habitada por agricultores e tudo mais, né? Esse pessoal não interessa esse neoliberalismo besta que tá encampado no país, né? Um projeto de desenvolvimento interessa muito mais a esse setor que habita centro-direita. Exatamente. Existe vida inteligente na centro-direita. É importante ressaltar isso aqui. O que acontece como todo país dependente, como todo país submetido ao neocolonialismo, que é isso que o Brasil é submetido, você tem um polo que, digamos assim, funciona como um umbigo em relação ao imperialismo, que é esse eixo da Faria Lima, né? E você tem o Brasilzão profundo, cujos interesses são destruídos por conta disso, inclusive os empresários. Então, a gente tem muito espaço para crescer, muito espaço mesmo, e tem que saber aproveitar essa contradição entre o Brasil cosmopolita da Faria Lima, dos prédios envidraçados, e o Brasilzão profundo, o Brasilzão real. Brasilzão velho de guerra. Brasilzão velho de guerra. É esse que a gente tem que abraçar
com todas as forças possíveis, em toda a sua heterogeneidade. Quer dizer, ele é diverso, ele é muito diferente, né? Um empresário do Nordeste é diferente de um latifundiário do Centro-Oeste, que é diferente de um industrial, pequeno industrial, médio industrial paulista, ou mineiro. E a gente tem que ser capaz de aglutinar todos eles num grande projeto com a classe trabalhadora organizada, que é importante ressaltar, que vai ser mais um importantíssimo agente dentro dessa grande coalizão, que vai conseguir tocar um projeto de libertação nacional, como o Brasil já fez diversas vezes. O Brasil fez isso no Império, o Brasil fez isso durante o governo do Vargas, e o Brasil vai fazer de novo. É isso. Ô Faria Lima, um recado. O Brasil real que trabalha e produz, ao contrário de vocês, vai os destruir. Pode esperar. Palavra de gente grande aqui. Isso aí. Vamos lá, vamos de jabá para ir para os finalmente. A questão nacional em debate, iniciativa do Disparada, que já recebeu grandes nomes como o ex-ministro Aldo Rebelo, Christian Lynch, Elias Jabor, Diego Pautasso, o ex-ministro Bresser Pereira, Nelson Marconi, o chanceler Celso Amorim, Pedro Barros, Gustavo Castanhon, o José do Portal do José e muito mais. Está em novo formato, mais arejado e de nome novo, Questão Nacional. Então não perca o próximo programa. A Amandinha Salgado e o Diego Pautasso vão receber Gilberto Bercovitch, advogado, professor de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP, e Pedro César Dutra Fonseca, economista e professor titular do Departamento de Ciências Econômicas e Relações Internacionais da URGS. Dia e hora, anota aí, segunda-feira, 10 de maio, 20 horas, no YouTube do Dispa. Falando em YouTube, quando for lá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e siga também o Disparada nas redes, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais. Também que fique claro que o Disparate, a Questão Nacional e outras iniciativas do Disparada são possíveis graças à contribuição de vocês somente. Então, para dar essa essencial ajuda, acesse disparada.com.br/doe e solta os cobre aí, camaradinha. E pode seguir a gente também nas redes sociais, pode fazer críticas, tal. A minha arroba no Twitter é ArthurPPS, com TH. ArthurPPS no Twitter. E no Instagram vai passar ou esse é fechado? Esse é fechado. Então o Arthur tá lá no Twitter. O Arthur é a conta que mais cresce no Brasil. O Renato é o @RenatoABZácaro lá no Twitter. Tô certo, Renato? Exatamente. E no Instagram, Renato Zácaro com 2 Cs. Perfeitamente. Vamos conversar por lá e vamos trocar uma ideia. E eu no Twitter atendo como @Álvaro Padilha. Pode procurar a gente. Se for da turma de lá, vem que a gente dá na goela. E se for de cá, vamos construir. Renato, foi um prazeraço te receber. Eu acho que eu não te deixo embora. Então, vamos ver se você volta na semana que vem. Sempre um prazer, viu, camarada? Pô, muito obrigado. Arthurito, Álvaro, meu compadre. É um prazer estar com vocês aqui. E vamos junto. Eu acho que é uma tarefa diária de discussão e construção. E a gente vai aprendendo uns com os outros. E assim a gente vai construir um Brasil diferente, um Brasil altivo, um Brasil grande. Acho que esse é o nosso compromisso aqui. E eu me disponho, semana que vem tá de volta para esse teste prolongado. Aí sim. Enriquece muito o debate, como sempre, Renato. Arthur, obrigado mais uma vez, prazeraço, meu companheiro de todas as semanas. Agora, comentários a troar, será, com o Renato? Muito obrigado, internauta. Foi uma honra poder palpitar aqui no Estúdio Elétrico Padilha, com o Padilha e com o Renato, que brilhou demais hoje. Até a próxima. É isso, pessoal. Como vocês sabem, o Disparate volta na semana que vem. Muito obrigado pela companhia mais uma vez, por deixar a gente entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu fone, para fazer companhia para ti no teu trabalho. A gente tá junto e construindo. Até mais. Tchau, tchau. Carnaval.